Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso, gente. O vídeo de hoje é a respeito de todo o processo para eu poder engravidar, minha gestação, parto, pós-parto. E eu tô aqui com o meu pequenininho. E é isso, gente. Aproveitando que estamos aí em clima de Dia das Mães, né? Eu resolvi trazer esse vídeo a respeito da minha maternidade, da minha experiência, do meu testemunho, né? A respeito da maternidade. E eu espero que de alguma forma possa agregar coisas boas para sua vida que me assiste, né? Para vocês todos. E quero também parabenizar todos vocês. Feliz Dia das Mães. A todas vocês que me assistem, né, Benício? Feliz Dia das Mães. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, né? Mas com a ajuda de Deus, muita dedicação a gente consegue, né? Nos aperfeiçoando e sermos ótimas mães, né, para os nossos filhos. E é isso, então, bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Eu sempre sonhei em ser mãe, desde pequena, desde que eu brincava, né? Com as minhas amigas, com boneca, com essas coisas. Eu tenho uma prima que até brinca comigo a respeito disso. Ela fala que eu era a menor, sabe? Eu era a mais nova de todos eles, mas eu sempre queria ser a mãe de todo mundo. Porque eu realmente queria ser a mãe, né? Eu sempre quis ser mãe. E depois que eu me casei com meu esposo, essa vontade se intensificou, né? Daí eu já era casada, então já quis, né? A gente já quis, ele também era de acordo com isso, né? De termos um filho. E daí nós começamos a tentar. Nós tentamos engravidar, eu tentei engravidar por 3 anos. E passei em médicos, fiz diversas coisas, né? Que os médicos orientavam e falavam, enfim. E eu fui diagnosticada com a SOP, que é a Síndrome do Ovário Policístico. Hoje em dia isso é muito comum, né? A grande maioria das pessoas, das mulheres, acabam sendo diagnosticada com SOP. Mas enfim, fui em médicos, fiz tratamentos e nada. Daí, uma vez, e sempre orando, sabe? Sempre pedindo para que Deus me fizesse mãe, né? Isso era um grande sonho e enfim, era uma coisa que eu queria muito, sabe? Não era uma coisa que eu conseguia deixar pra lá. Era uma coisa que realmente eu sabia que eu precisava disso, sabe? Era uma coisa que eu almejava, então eu não conseguia deixar de lado. Eu sempre orava, sempre buscava meios para que eu pudesse realizar esse sonho, né? E daí, depois desses 3 anos, eu passei em uma outra médica, em uma médica muito boa aqui da nossa cidade. E daí ela me passou um remédio, né, que me ajudou a engravidar. Eu não lembro o nome desse remédio, gente. Esses dias eu até encontrei a caixinha dele aqui, mas estava vencido já, eu acabei descartando e não anotei o nome dele. Enfim, eu tomei esse remédio, era um remédio que era para eu tomar durante 30 dias. Eu tomei esse remédio e logo depois que eu terminei de tomar, eu já engravidei. Assim, pouco tempo depois, sabe, eu descobri que eu tava grávida. E eu vivia fazendo testes de farmácia, sabe? Assim, muitos testes mesmo. Meu marido até falava que era pra eu fazer uma parceria com a marca, né, dos testes de farmácia, porque assim, eram vários, assim, sabe? Não tinha uma semana que eu passasse sem fazer o teste. E teve uma vez, um dia, foi um domingo de manhã, eu fiz um teste de farmácia, levantei cedo, fiz esse teste e eu enxerguei uma segunda listinha naquele teste. Chamei meu marido desesperado, né? Porque era uma coisa que eu queria tanto que eu nem acreditava. Só que ninguém conseguiu enxergar aquela segunda lista. Só eu enxerguei aquilo. E daí meu marido falou que não era nada, que eu tava vendo coisa, enfim. Joguei fora o teste. Falei, não, tudo bem, né? Deixa que se eu tiver, vai aparecer, né? E daí se passou uma semana, gente. Na outra semana eu fiz um teste de novo. Foi um sábado, daí um sábado de manhã. Eu fiz esse teste de novo e deu positivo. 2 listinhas bem fortes, daí já apareceu assim de imediato.
E eu lembro que eu fiquei assim, sem saber o que fazer, sabe? Eu andava pela casa, eu tava sozinha em casa. E eu andava pela casa sem saber o que fazer, porque era uma coisa que eu queria tanto, mas, sabe, já tinha sido tantos negativos que eu desacreditei quando eu vi um positivo ali. E nesse dia eu lembro que eu liguei pro meu marido e daí contei pra ele e ele também, sem acreditar, foi lá em casa, me buscou, a gente foi fazer um exame de sangue e pelo exame de sangue, né, foi constatado que realmente eu estava grávida. E daí eu queria, assim, contar pro mundo inteiro, sabe? Imediato. E nem gravei nada, nem filmei nada a respeito disso, porque eu tava, assim, tão eufórica, sabe? Que eu quis já contar pra todo mundo. Enfim, gente, foi um grande milagre, né? Eu não tinha, por conta da SOP, eu não tinha ciclo menstrual. Então eu não tinha como saber quando eu ovulava e se eu entrava em ovulação, sabe? Então, por conta disso, era muito difícil de eu engravidar. Mas Deus sabe de todas as coisas e pra tudo tem um tempo determinado. E o meu tempo chegou, né? Deus me deu essa dádiva aí de conseguir gerar. E descobrimos, né, a gravidez, enfim, foi aquela alegria na família toda. Peraí. E depois disso, gente, depois de muita alegria, muita euforia, né, eu comecei ali a sentir, né, os sintomas da gestação. Eu passei muito mal no primeiro trimestre, eu vomitava o dia inteiro, sério. Eu tomava remédio, o médico me receitou uns remédios bem fortes, assim, sabe? Pra enjoo, pra vômito. Mas mesmo com esses remédios bem fortes, mesmo assim eu me sentia muito mal. E esse primeiro trimestre passou, graças a Deus. Passou. E daí veio o segundo trimestre. Foi bem tranquilo, assim, o segundo trimestre, sabe? Eu consegui aproveitar bastante. Foi o período, assim, mais gostoso que teve. Porque eu já não sentia mais tão mal e conseguia fazer as coisas, daí eu já sabia daí o sexo. A gente fez um chá revelação. Eu vou deixar, inclusive, uma fotinha aqui do nosso chá revelação. E descobrimos que seria o Benício. Eu comecei a comprar as coisas, né? Comecei a organizar tudo, ganhava presentes. E isso foi muito legal, assim, foi um período, assim, muito bom. O terceiro trimestre foi muito bom também, só que quando vai chegando no finalzinho, né, vocês sabem que a gente vai se sentindo um pouco indisposta, né? Eu engordei bastante no final da gestação, eu tava muito inchada mesmo. Descobrimos depois, no final da gestação, né, os últimos ultrassons que foram feitos, que o Benício estava sentado e com o cordão ainda enrolado no pescoço. Então, o médico que me acompanhava, né, no pré-natal já me deu a carta para eu poder ir no hospital para poder fazer a cesárea. Então, já estava aí encaminhado, né, uma cesárea. Foi pelo SUS, tá? Não foi particular. E daí, eu fui, quando completei 39 semanas, eu já tava assim, com muita dor, sabe? Dor nas costas, dor nas pernas. E já fui orientada pro médico que eu já podia ir, sabe? Pra ver se eles iriam fazer a cesárea. Passamos uma semana indo, assim, todos os dias no hospital, gente. E eles não faziam a cesárea. Mesmo com a carta, sabe? Cada dia era uma história diferente. Enfim, eu falo, né, que a gente precisa confiar em Deus, que tudo tem o seu tempo, a sua hora certa. E daí, depois dessa uma semana, dia 17 de maio do ano passado, de 2021, a gente foi pra Santa Casa, aqui na minha cidade. E daí a médica que estava lá foi a mesma médica que eu consultei no início, né, quando eu queria engravidar. Ela que me passou os medicamentos pra eu poder tomar e conseguir gerar. Então ela que estava lá, e daí foi assim muito legal, sabe? Deus preparou assim ela no começo e depois pra poder concluir, né, aí para o parto. E ela quis fazer a minha cesárea, daí já foi encaminhado, né? Já internei. E o Benicinho tá aqui querendo aparecer. Enfim, já internei, né? E daí eu fiquei ali internada. Eu fui de manhã pra Santa Casa, internei por volta das 8 horas da manhã e ganhei o Benício 3h15 da tarde. E daí no parto eu tava assim bem nervosa, sabe? Eu não tenho um psicológico muito bom assim quando se trata de cirurgias.
Eu fico bem nervosa, bem apavorada. Mesmo que eu tente ficar mais calma, não dá, sabe? É algo que é mais forte do que eu. Enfim, né? Fui ali, a minha cabeça tava no Benício, né? Eu ia conhecer meu filho, ia ter meu filho. E então eu tava assim, bem assim, né? Na medida do possível, eu tava bem. E daí fui, internei, meu marido assistiu o parto. Quando o Benício nasceu, foi muito bom, né? Aquele momento, aquele primeiro momento ali, conhecendo ele. Foi, assim, muito bom mesmo. É algo, assim, que Deus preparou pra gente viver, né? Uma experiência incrível. E algo que nunca mais eu vou esquecer. E só que, assim, um tempinho depois, a gente ainda tava ali na sala de cirurgia, né? E no parto. E a médica pediatra veio e me falou que o Benício ia ter que fazer alguns exames porque ele nasceu com uma auréola auricular. É uma verruguinha. Vou aproveitar que ele tá aqui mesmo querendo aparecer e vou mostrar pra vocês. É uma verruguinha aqui que ele tem na orelha, ó. Não sei se essa daqui. Essa aqui. Ele, por conta dele ter nascido com isso, havia a possibilidade, né, dele ter nascido com algum tipo de problema de saúde. Problema nos rins e na bacia. Ela falou, assim, um monte de coisa. Eu tava, assim, anestesiada, né, tinha acabado de levar anestesia pra poder fazer a cirurgia, então eu não tava muito ali atenta ao que ela tava falando pra mim. Mas, enfim, eu fiquei bem mais nervosa daí, porque, né, eu não sabia o que poderia acontecer. E eu não podia fazer nada, né? Eu não podia ir com ele lá pra fazer os exames, enfim, eu não podia fazer nada. Tava ali na mesa de cirurgia ainda, os médicos ainda estavam finalizando ali, né, a cesárea. E eu orei. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa nesse momento, né? Juntando tudo, né? Juntou tudo, assim, foi tudo muita coisa pra mim, porque eu tava na mesa de cirurgia, tava ali fazendo uma cirurgia grande, né? Porque a cesárea não é brincadeira, não é qualquer coisa. E tem ainda que lidar com essa dúvida, né? Esse desespero aí da médica ter me falado que poderia ter nascido com algum tipo de problema. Aí nisso a minha pressão caiu, sabe? Foi pra 8/10, se eu não me engano, não me lembro direito. E eu passei muito mal. E depois, enfim, eu fiquei melhor, os médicos ali conversaram comigo, me deram medicamento. Aí eu fui pro pós-cirúrgico. Lá no pós-cirúrgico demora, né? Até a anestesia passar, até a gente conseguir se movimentar, enfim. Passou, eu fui pro quarto, era umas 7h15, 7h20, por aí. Consegui ir pro quarto, sair dali do pós-operatório, fomos pro quarto. E depois disso, lá no quarto, eu fiquei sabendo que, graças a Deus, o Benício não tinha problema nenhum, sabe? Não, eles fizeram todos os exames que eram necessários e eu creio que Deus foi com a gente ali, estava com a gente a todo momento, cuidando do Benício, né? Às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam, né? Que a gente tenha, assim, algum medo para que a gente possa buscar Ele, para que a gente possa orar, para que a gente possa confiar, né? Eu creio que ele quer ver qual é a nossa fé, né? Se a gente realmente crê e confia nele. Enfim, depois disso, teve ali, né, o processo da recuperação, né? Ainda tava ali no hospital. E nesse processo, eu passei ali, se eu não me engano, 3 dias, né? Contando com o dia do parto. Então, gente, ali no quarto, daí, as médicas e enfermeiras, né? Elas vinham pra poder fazer alguns exames, checar ali o bebê, né? A mãe, enfim. E foi diagnosticado que o Benício, ele estava com glicose baixa, muito baixa, sabe? E daí eles falaram pra mim que o Benício precisava mamar, né? Pra poder subir ali a glicose dele. E ele mamava, gente, ele mamava assim o tempo todo. O Benício, desde que nasceu, ele era muito fominha, sempre foi, até hoje. Ele mama o peito ainda, até hoje. E mama muito. Só que ali naquele momento, meu leite ainda não tinha descido, né? Demora um pouquinho pro leite descer. E, enfim, não tinha leite ainda. E a glicose dele não subia. Aí, quando foi pra gente ter alta, eu tive alta e o Benício não.
Eu chorei muito nisso, porque a minha vontade era ir embora, sabe? Pra poder terminar de me recuperar em casa, né? Em casa eu tinha todas as coisinhas preparadas já pra poder receber o Benício. Enfim, mas a gente não pôde ir porque daí eu tive que ser acompanhante do Benício. Eu tinha a opção de ir embora, mas eu não quis. Quis ficar lá no hospital junto com ele, né? Pra poder amamentar, pra poder cuidar dele. E foi um processo, assim, foi um dia só que ele ficou internado, gente, mas pra mim foi uma eternidade. Eu tava de cesárea, tinha acabado de fazer a cesárea, eu não tava conseguindo andar direito, eu andava encurvada, tinha muita dor, e assim, ali, o pessoal do hospital, experiência minha, sabe? Eu não acho que eles me trataram como deveria ter tratado, sabe? Porque eu não era simplesmente uma acompanhante, né? Uma acompanhante que entra ali pra poder acompanhar alguém que tá internado. Eu era uma acompanhante de um bebê, só que eu tinha acabado de fazer uma cesárea. Então, querendo ou não, mesmo sendo acompanhante, eu precisava de uma ajuda, precisava ali, né, de ter alguém ali pra poder me ajudar com algumas coisas. E teve coisas que eu precisei fazer sozinha a respeito de internação do Benício, de mudar, né, a respeito, eu tive alta, então eu tive que levar uma papelada em um determinado local lá para poder levar o papel de internação e pegar o de acompanhante. Eu tive que fazer tudo isso sozinha. É um pouco distante ali dos lugares, né, onde eu precisava ir, e eu tive que fazer isso sozinha. Mas enfim, fiz com muito sacrifício, mas fiz porque eu precisava, sabe, ficar com o Benício. Eu não ia conseguir sair de lá e deixar ele lá internado e eu ir embora, sabe, sem saber o que estava acontecendo. Ficamos ali, ele foi transferido para um lugar, né, de internação infantil que chama o 5, no hospital aqui da minha cidade. E daí ali ele ficou em banho de luz, ficou também sendo medicado, ficou assim sendo observado, né? E fizeram exames nele durante o decorrer da noite. Foi difícil porque ele não ficava no banho de luz, ele chorava muito, ele não gostava, porque é quente, né? Ali, aquele bercinho onde eles ficam tomando banho de luz. Eu que precisava ficar colocando ele ali. E daí, quando ele dormia, eu tinha que subir na maca sozinha pra poder me deitar, tentar descansar um pouco. Eu tava tentando tirar leite, eu levei a minha bombinha e tentei, assim, a noite inteira, a madrugada inteira, a tirar leite, né, pra poder ver se descia. E assim, eu chorava muito, gente, muito mesmo, porque eu tinha, sabe, foi muita coisa, assim, pra eu lidar da noite pro dia. E eu não tava conseguindo lidar com aquilo ali sozinha, né? Sem ter ajuda de ninguém ali comigo naquele momento. Mas enfim, passou. No outro dia, aí, nesse lugar que ele ficou, as enfermeiras deram leite pra ele lá do hospital, sabe? Porque o meu ainda não tinha descido. Elas viram que o Benício estava mamando, estava sugando, mas que realmente o leite ainda não tinha descido. Então elas deram o leite de lá pra ele e com isso a glicose dele voltou ao normal. E daí quando a médica chegou no outro dia, né, que daí troca o plantão às 7 da manhã, quando a outra médica chegou, ela avaliou, né, ele e disse que estava tudo bem, que a gente poderia ir embora. Então assim, foi um alívio muito grande, foi uma noite ali que eu passei orando e chorando e com muita dor, mas que assim foi uma experiência, sabe? Pra eu saber que mesmo em momentos difíceis, né, que o Senhor está com a gente, Jesus está com a gente, Ele não nos abandona. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu vivi exatamente isso. Chorei a noite inteira, né? Mãe de primeira viagem, não sabia fazer muita coisa. E, enfim, tive que lidar com tanta coisa assim, sozinha, mas quando chegou a manhã, veio a alegria, né? Assim, aquela tranquilidade, aquela paz, aquele alívio de saber que eu iria embora e de que já tava tudo bem, né? Que aquilo tinha passado. E então fomos embora. Gente, eu tô fanhosa porque eu tô com gripe, tá bom? Vocês me perdoam, mas eu tinha que gravar esse vídeo. Enfim, fomos embora. Aí cheguei ali em casa. Foi um alívio, sabe? A minha mãe, ela ficou comigo os primeiros dias, acho que uma semana e meia, 2 semanas, que ela ficou indo todos os dias lá em casa pra poder me ajudar com as coisas. Eu não tinha como fazer
né, muita coisa, eu sentia muita dor da cesárea, mesmo tomando os remédios, eu sentia muita dor, e o puerpério em si é muito difícil mesmo, sabe? Eu tive ali um início de depressão pós-parto, por conta de tudo isso que eu passei, esse período, né, esse processo, ele realmente é difícil. Por mais que tenha pessoas que possam ficar com a gente, que possam nos ajudar, mesmo assim, sabe? É um processo que a gente chora, a gente fica triste, a gente fica alegre. Ai, é isso aqui. A mamãe tá gravando. Vai engolir esse negócio. Então, mas enfim, né? É um processo realmente difícil, mas que a gente consegue. E eu chorava muito, chorava o dia inteiro, sabe? Aí meu leite desceu, consegui amamentar. Eu não tive problemas com a amamentação, graças a Deus. Eu amamento o Benício até hoje, sabe? Meu peito não feriu, não rachou, não empedrou, não aconteceu nada. Só tive muita dor no início, porque realmente dói, né? É uma região que da noite pro dia tem uma criança ali mamando o tempo todo. Então, obviamente, vai doer. Mas foi só a dor, não aconteceu mais nada. E daí, tipo assim, depois de uns 3, 4 dias amamentando, já tava ok. E até hoje eu amamento ainda, porque o belezinho aqui não quer sair do peito, né? Fala, eu gosto muito de mamar, gente. Eu não quero sair do peito, não. Enfim, gente. Depois que passou esse período também, né, do puerpério, daí foi melhorando tudo. Eu já conseguia, tirei os pontos, né, depois de uma semana aí já tirei os pontos, e depois disso eu já conseguia fazer mais coisas em casa. O meu marido também me ajudava bastante, assim, com algumas coisas de casa eu nem precisava me preocupar que ele fazia, mas o meu marido trabalha por conta, né, ele tem uma autoelétrica, já comentei isso com vocês em outro vídeo aqui, e ele não tinha como sair da autoelétrica e ficar lá comigo, né, trabalhando por conta. Ele não teve nenhum dia, assim, de folga, ele só ficou o mesmo dia que o Benício nasceu lá comigo, e depois ele teve que voltar a trabalhar. E ainda mais agora, né, que tinha acabado de nascer uma criança, então realmente precisava trabalhar. Então foi um período, assim, difícil também, porque ele não podia ficar comigo. Isso acabou fazendo com que eu sentisse mais, né, mais necessidade ali dele estar comigo. Mas enfim, passou. E daí o Benício já foi crescendo, já foi melhorando a questão do sono. O Benício não dormia, porque ele queria ficar no peito 24 horas por dia, sabe? Ele dormia no peito, quando eu colocava ele em algum lugar, ele chorava. E daí queria voltar pro peito. Era assim, dia e noite. Eu tentei de tudo, gente, de tudo que vocês possam imaginar. Tudo quanto é dica, tudo quanto é instrução de médico, tudo mesmo, eu tentei. E o Benício, ele foi dormir a noite inteira, pra vocês terem ideia, com 9 meses. Pois é. E daí hoje, graças a Deus, ele tá dormindo a noite inteira, sabe? Assim, se não tiver nenhum contratempo, né? Não pegar nenhuma gripe, enfim. Ele dorme, graças a Deus, dorme bem. Mas é isso, né? Tudo é para o nosso amadurecimento, tudo é experiência, tudo é para o nosso crescimento. E eu tô vindo aqui contar isso pra vocês, né? O objetivo de tudo isso é falar pra você que se você tem um sonho, né? Seja ele qual for, a respeito da maternidade ou qualquer outro sonho que você tenha, você precisa ter foco, orar muito, pedir muita direção de Deus, estratégias pra Deus. E ele vai te conceder o que você deseja, né? Se for algo que vá acrescentar coisas boas na sua vida, se for algo que vá glorificar o nome dele, ele vai te dar, né? Não tem pra que Jesus não querer nos abençoar. O prazer dele é ver os seus filhos, os seus servos felizes e serem abençoados. Eu vejo pelo Benício, né? Por mim, eu daria um mundo pra ele, porque é assim, né? Eu gosto de ver ele viver experiências diferentes e abençoar a vida dele. E Deus, eu imagino que seja até mais do que isso, porque o amor de Jesus por nós é muito maior do que de uma mãe pro seu filho, né? E enfim, gente, é isso. Se vocês sonham, continuem sonhando, se dediquem, né? Porque Deus, ele ainda realiza sonhos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Olha lá.
Esse foi o vídeo de hoje aqui com o meu milagre, que tá descabelado porque acordou agora, acabou de acordar, né? É, sim. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Tchau! Tchau, pessoal!